Agora a semana em foco, os destaques desta semana através do portal Meso Regional com o diretor do portal Meso Regional, Jefferson Santos. Bom dia, Jefferson. Obrigado mais uma vez pela participação. Bom dia, Jorge Tais. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. E vou dar o play aqui também. Bom dia para todo mundo que está também assistindo pelo YouTube e aqui agora pelo nosso Instagram do Meso Regional. Sejam todos bem-vindos. Prazer mais uma vez estar aqui contigo, Jorge. Bom, vamos lá. Está de férias, né? O deputado delegado Egídio Ferrari, prefeito eleito aqui de Blumenau, ele retorna nesse final de semana. Na segunda-feira, né? Há uma expectativa, segunda, terça, quarta, por aí, da divulgação de novos nomes, né, para o novo governo municipal. Alguma coisa aí já descoberta? Ô Jorge, dos nomes que faltam? Estar de férias para uma autoridade pública é quase igual de um jornalista, né? É. Eu duvido que teve gente que deixou ele em paz. Só se sumir com o celular, com tudo quanto é tipo de comunicação. Né? Exatamente. Olha, o que eu consegui apurar, Jorge Tais, de fato foi um furo do Meso Regional, é a indicação provável, e assim, bem provável, de Valfredo Balistieri para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade. Ele que já foi secretário de Planejamento na era de João Paulo Kleinobin. E eu acho que isso entra na cota das indicações possíveis do próprio João Paulo, que a gente sabe que foi um arquiteto para a eleição de Ferrari, principalmente para que ele fosse o candidato do governo do estado, né, do governador Jorginho Melo em Blumenau. Então isso é quase certo. É praticamente certo também o presidente do MDB municipal, Daniel Rustins, que o MDB não tem nenhum vereador, né? E o Valfredo estaria ali no União ou no PL, enfim, mas não é uma indicação partidária propriamente dito, mas o Daniel Rostin, o MDB, que não conseguiu eleger vereador, vai ganhar uma secretaria porque é um acordo lá, então, com o MDB para a formação da chapa, sobretudo com quem foi ali candidato a prefeito de Itajaí também, né? Aliás, o MDB flertou com o PT, né? Em Itajaí, né? Em Itajaí. Exatamente. Então, o deputado federal, me fugiu o nome, esteve aqui, lá, me fugiu o nome, mas o pessoal sabe de quem a gente está falando, que o Egídio iria para o MDB, né? Inclusive. Então, eu flagrei também com exclusividade um café da manhã, eles tomando café, o ex-prefeito de Jaraguá do Sul, que é deputado estadual também, e que é o nome mais cotado para ser o vice na reeleição de Jorginho Melo, né? Então eles tomaram café aqui, havia essa possibilidade de ir para o MDB, mas depois o governador conseguiu levar ele para o PL e conseguiu essa eleição no primeiro turno, né? Então esses dois nomes que eu cravaria, assim, que estão sendo muito especulados, né? Daniel Ostins na CEURB. Na CEURB, né? Conservação e Manutenção Urbana. Exatamente. E Valfredo Balistieri, então, para Desenvolvimento Econômico. Exato, na SEDEC. Deve ter a confirmação também do nome do vereador Alexandre Matias, né, que atualmente ocupa o cargo da Secretaria da Educação, deve ser reafirmado para mais uma gestão. O nome do vereador que buscou a reeleição aqui em Blumenau pelo PSDB também deve o secretário de Educação será cravado, isso mesmo, tá? E o... Meu Deus, me fugiu o nome agora do vereador do PSDB. O Alexandre Matias. Não, o outro. Não. Maurício Gol. Maurício Gol deve assumir a intendência do Garcia. Isso eu já não tenho essa Silvio Zimmermann pode assumir a Câmara de Vereadores e, numa negociação, assumir a liderança de governo. Ele é muito ligado
ao Egídio Ferrari. Isso. Então, essa negociação poderia estar sendo articulada, mas o PSDB preferia o Silvio Zimmermann numa secretaria. Uhum. Se tem o Valfredo Balistieri no desenvolvimento econômico, o Silvio Zimmermann iria para a cultura. Uhum. Né? Isso. E aí o Maurício Gol iria para a Câmara de Vereadores. Exato. E o que para o próprio Maurício Gol talvez seja mais interessante, né? Obviamente. Porém, né, o secretário assume, mas o gabinete continua sendo esse. Quando o vereador sai para assumir a secretaria, geralmente o gabinete, o chefe de gabinete, continua sendo do mandatário oficial. Né? É rara a situação em que isso não acontece. A não ser que um vereador seja eleito deputado, por exemplo, daqui a 2 anos. Aí deixa a Câmara de Vereador, quem assume tudo, a não ser que haja algum acordo, mas geralmente, né, é o caso do Campesato agora. Só para lembrar, o nome do deputado é Cobalcini, né? Agora sim, né? Agora sim, tá tudo em casa. Então, o pessoal já aliás, me alfinetou aqui. O nome do Campesato também pode surgir nesse último anúncio, né? Pode. Aliás, foi oferecido para ele o Procon, uma pessoa muito ligada a ele me falou isso, só que ele não teria aceitado o Procon, não é o foco dele. Secretaria de Desenvolvimento Econômico teria, né? Mas aí o governo optou por Valfredo, deve optar por Valfredo, e aí não sei se o secretário vai. Com relação à Câmara de Vereadores, a princípio está cravado esse grupo do Ito ali, liderado por o Ito. O governo já reconhece que não tem como reverter essa situação, tá? Uhum. Essa situação, então, vitória é praticamente dada de Ito de Souza mesmo. Mas vamos esperar até lá, né? Vamos esperar até lá para não ter surpresa nenhuma, né? Aí tem também o Robson Tomazelli para o SEMAS, mas aparece algum entrave ali nessa indicação. E aí, né, tem um acordo com o PP, que foi um partido muito importante na coligação, na conjuntura toda, e que até o momento não foi agraciado. E havia de acordo com as fontes do PP, um acordo que seriam 3 secretarias. Eu não sei se esse acordo realmente existiu e se vai ser cumprido, mas imagino que 2 secretarias ficarão sim na mão do PP, já que uma já está, que é a Secretaria de Trânsito e Transporte. Né? Do Fábio Campos vai permanecer. Já é do PP. Então, mais uma ou 2? Acredito que mais uma. É difícil ter 3 secretarias, tá? Uhum. É muito difícil. Isso, com todo mundo que eu converso, e aí vai, de fato, gerar um ciúme com relação a PSDB, né? E o próprio PL, que o governo também está optando por agraciar mais suplentes do que os próprios vereadores eleitos. Né? Isso a gente percebe com o Ito na presidência da Câmara e com o Flavinho ali, né, sendo o seu primeiro mandato. O professor Gilson, do União Brasil, vai ter uma pessoa de sua extrema confiança na direção aí da Secretaria de Educação. E o que eu percebo assim, o secretário é de vocês. O time é nosso. É isso que eu tenho percebido nas indicações do segundo escalão. Né? Então, o governo cumpre os acordos com a chefia, com a liderança principal das secretarias, mas o time está sendo montado de acordo com o que o governo quer. Então, não significa o quê? Que o secretário vai assumir e vai levar quem ele quer. Não, as indicações são uma conjuntura, mas com um crivo oficial do governo. Até para não ter, como a gente já viu em gestões, inclusive tem negativa de convites por conta disso, de que o secretário é mas não é ele quem escolhe o time, e aí indicações políticas, por exemplo, a pessoa é indicada por uma vila germânica, mas não sabe o que significa a palavra turismo. Isso, infelizmente, acontece.
Tem que cuidar muito com isso. Bom, enquanto Egídio Ferrari está de férias, Denis Cottini estaria articulando, né? Fazendo parte aí, fazendo a frente dessas articulações para a divulgação desses nomes que ainda faltam para compor um novo governo municipal aqui em Blumenau. Olha, e a Câmara termina a sua legislatura, né? A última sessão, terça-feira da semana que vem, com a possibilidade de discutir o reajuste salarial do Executivo, né? Valorização do salário do prefeito, vice e secretários. Vai estar em pauta na próxima semana. Cada vez que se fala em reajuste salarial de políticos, se gera um certo descontentamento nesse sentido, né? Mas deve passar com muita tranquilidade, até porque a maioria dos vereadores foram reeleitos, né? A oposição nesse governo é muito inferior à situação. E depois também o que vai acontecer, Jorge? Os vereadores vão indicar pessoas. E esse aumento de salário não será só para os mandatários, mas sim para os indicados, comissionados, enfim. Então é muito difícil que isso não passe, Jorge. Muito difícil mesmo, eu diria. Com esse aumento que pode ser aprovado, né, principalmente para conseguir atrair nomes importantes para o secretariado, né? Isso é um outro fator, né? Quem vai deixar iniciativa privada, a administração de uma empresa, para assumir um cargo numa prefeitura do porte de Blumenau, recebendo menos do que na iniciativa privada? É o caso do principal nome do SAMAI, por exemplo, está lá no Banco Mundial, né? E que tem um cargo lá de direção e que poderia assumir o SAMAI aqui, mas óbvio, com o salário pela praticamente a metade, né? Não que o salário de direção do SAMAI seja baixo, mas competitivamente, né? E aí a gente está falando de um município com arrecadação de 4 bilhões por ano. É verdade. Bom, segunda-feira tem a assinatura da concessão da rodoviária, né? O ato está programado, é um ato político, né? A partir da segunda-feira pela manhã, lá na Prefeitura de Blumenau. Só que essa concessão da rodoviária está dando uma certa dorzinha de cabeça, porque para onde vai a Secretaria de Trânsito e Transporte toda a sua estrutura? Com os aluguéis em alta, a valorização do mercado imobiliário em Blumenau, isso pode pesar muito no bolso da secretaria. Pode, Jorge. Eu já disse aqui, já falei no meu jornal, que eu não sou favorável, enquanto cidadão, à compra do complexo do SESI. Se isso acontecer, talvez seja uma alternativa, né? O que acontece? Nem os banheiros da secretaria, né, para os guardas municipais de trânsito funcionam na rodoviária. Os banheiros, está tudo lacrado lá. Pelo menos estava na semana passada. Tá? Não acredito que não há lugar pior do que essa estrutura atual da rodoviária Blumenau para se absorver uma secretaria. É muito ruim. Mas pode ficar lá, né? Desde que se acerte com a pessoa com a empresa que está concedendo. Acho difícil, né? Isso acontecer porque quem eventualmente se interessar não vai se interessar pela metade. Inteiro já é ruim, imagina a metade. Né? E tem um detalhe importante, porque a estrutura é muito grande, então o local para abrigar essa estrutura também tem que ser um local maior. Até viram a possibilidade de ir para a antiga URB, onde está a CEURB, mas não tem possibilidade lá. E daí, infelizmente, aqui era um terreno público, não público, enfim, tem a situação da falência ali e tal, mas é um baita local assim que poderia se construir, por exemplo... Concentrar muita coisa lá. Muita coisa, exatamente. Isso é verdade, né? E tentar fugir dessa questão do que se gasta com aluguel. Bom, vamos lá, ainda pela frente, semana que vem é uma data muito especial para o prefeito Mário.
porque são muitas obras em andamento em Blumenau, algumas atrapalhadas pela chuva, outras atrapalhadas por empresas que assumiram e não deram conta da continuidade de obras e outros problemas que foram surgindo, mas são cerca de 10, 13, 15 obras que devem ser entregues até o dia 20, sexta-feira da semana que vem. Algumas não totalmente completas, né? Mas devem ser entregues. Inclusive, há uma previsão da vinda do governador Jorginho Melo no dia 20 aqui para fazer uma série de inaugurações, principalmente naquelas obras que contam com recursos do governo do estado. Jorge, tenho a certeza absoluta que não é nada fácil administrar uma cidade, ainda mais do tamanho que Blumenau é. Não é Não uma é fácil nem grande. administrar uma família, né? Exatamente. Uma cidade. Mas eu vejo assim nessa reta final do governo que há uma certa, talvez por ego, enfim, não quero nem dizer isso, mas essa aceleração, será que não poderia ter acontecido um pouco antes, até antes da eleição, enfim? O que o prefeito Mário precisa se ater muito para que ele não entregue obras, não inaugure obras que não estejam concluídas. Porque ficará muito mais bonito, de verdade, entregar obras prontas, que ele não corra o risco de receber um processo por improbidade, por estar no ato de inauguração de algo não concluído, como a gente já noticiou a ponte Indaial, do né? Vale em Gaspar, no passado, e a situação da maior ponte sobre o rio Itajaí, Indaial, que você citou, que foi inaugurada sem a sinalização. Porque depois vem a notícia negativa que apaga a coisa positiva da coisa. Né? Exatamente. Então, assim, se tem só 3 prontas, entrega as 3 prontas. E diz assim, deixei na fase de término. Acontecerá com a próxima gestão a coisa mais fácil. Puxar a fita. Né? Ok, deixa para a próxima gestão, que é uma sucessão. Né? Eu lembro que foi mais ou menos então assim com o complexo do Badenford, né? Que logo que assumiu, depois do mandato de João Paulo, o Napoleão foi lá e inaugurou o complexo do Badenford. Por quê? Porque João Paulo não conseguiu terminar, concluir totalmente ali. E essa fala, inclusive, foi de João Paulo, né? Foi feito mais fácil agora. Cortou-se a fita. Algo assim ele falou na época. Isso eu tenho muito bem guardado na memória. Então é isso. Acho que não correr esse risco de um processo nesse sentido e sair com reconhecimento com R maiúsculo mesmo, né? Mário não foi um prefeito ruim, isso é evidente. Ofereceu todo mundo querendo, concordando, a gente concordando ou não, né, com suas ideologias ou não, eu tenho certeza que todo mundo acorda querendo fazer o seu melhor, como eu acordo, como certamente você acorda, e não é diferente para um prefeito, para um vereador, para um deputado, enfim, embora às vezes a gente não concordamos e eles se desvirtuem no meio do caminho, e a gente, às vezes, no meio da vida também se desvirtua. Mas é uma atenção que eu chamo, né, para não manchar a gestão do Mário, realmente ele se ater isso aí. Se eu pudesse dar uma dica, não é um conselho, né? Quem sou eu para dar conselho para um prefeito, mas para não correr esse risco e aí, né, ficar o feio apagar o bonito, porque infelizmente é assim as coisas que acontecem, né? Então é isso. Dessas obras previstas para serem entregues no dia 20, tem 2 que não serão concluídas, que é a Prainha, né, que vai ficar uma parte ainda para ser feita, apesar também, de né? ser a menor parte, mais fácil, mais rápida de ser, mas vai faltar. E a margem esquerda é metade dela, né? Pelo menos até a ponte, da Prainha até a ponte, deve ser concluída até semana que vem, ou quase concluída até semana. A outra metade já está muito atrasada, né, para isso. E aí, assim, eu vou repetir. Será que eu vou ficar abismado se eles entregar a metade de uma obra? Eu vou ficar realmente abismado, porque isso não é de verdade o que Blumenau sempre fez.
De qualquer forma, né, tem recursos do governo do estado, o governador vai estar aí. Claro, sim, eu acho que Se não for para inaugurar, para ver como é que está o andamento das obras. E aí, tipo assim, ó, gente, né? Inaugura o que está concluído, por exemplo, talvez, né, a ponte da Rua Paraíba, um exemplo. Que também tem recursos do estado. Ó, A ponte da Paraíba, a ponte da Praça dos Estudantes, que deve ficar concluída até o dia 20, e uma série de outras obras de pavimentação e de infraestruturas que estão em reta final de conclusão. Outra obra, a margem esquerda, Gustavo Zimmermann, também, a princípio, as informações que tem, que fazem parte desse pacotaço de entrega, só que não está pronta. E que é um karma aquela obra. Então, assim, para deixar explícito, o povo não é bobo, o povo não vai aceitar isso. Né? Não vai aceitar isso. Notícia boa. Furo, agora de manhã no meu jornal. Tá chegando lá os equipamentos da ETA 5. Né? Vai andar. A princípio... Vai andar a obra, porque também já há questionamento sobre o anúncio, ordem de serviço e a lentidão, né, do andamento de todo esse processo. Vou falar um negócio aqui que eu estou na torcida para que eu esteja errado. Primeiro semestre nem pensar. Mas eu estou torcendo para tá errado. Primeiro semestre de 2025 não inaugura. Mas eu quero mesmo, de verdade, estar muito errado. Vamos lá. Avaliação do governo Mário. Né? Sim. Semana que vem, dia 20, o funcionalismo público aqui em Blumenau entra de férias. Não? Então, efetivamente, né, a gente vê ainda a ação do prefeito na semana que vem, mas ele ainda terá 15 dias pela frente até o final do mandato, que é em 31 de dezembro, né? Que avaliação dá para fazer do governo Mário? Como você acha que o Mário Hildebrandt será lembrado da passagem dele como chefe do executivo em Blumenau? Olha, tenho certeza absoluta que Mário Hildebrandt é um entusiasta pelo cargo que ocupou. Gestor de fato, né? Ele, até a formação dele, ou seria isso, ele é formado em contabilidade, enfim, assistente social também. Então é isso. Sempre vão em qualquer gestão os seus prós e os seus contras, mas eu avalio assim o governo Mário com a nota 8, tranquilamente, num patamar geral. Não considero que foi um prefeito ruim para a cidade, né? Teve aí, o prefeito com o maior número de enchentes de toda a história, em 2 mandatos, na verdade, em 1 mandato e meio, né? Nesse período, ele realmente foi quem mais, né, pequenas, não teve nada monstruoso. Mas uma sequência, né? Uma sequência. Isso acaba causando algumas situações, atrapalhando outras, né? A cidade para, ciclos de chuva, asfalto a buraco. Eu, particularmente, como morador do bairro de Escola Agrícola, fico na bronca com essa gestão, porque a gente passa por algumas situações que o bairro precisa de revitalização, né? Mas foi o prefeito que revitalizou a Rua Bahia, a Hermann Tribes, Emílio Thalmann. Asfaltou o Morro da Goiaba. Exatamente, asfaltou o Morro da Goiaba, revitalização agora da Francisco Waldrich, a própria margem esquerda, Frederico Jensen, com todas essas, né, demoras, situação, Jacob Eichen, poxa, são bastante coisas assim, né? Em 6 anos, né? Exatamente. E lembrando que em 6 anos, essa gestão atual enfrentou uma pandemia, um fato inédito no mundo, e uma epidemia. E era outro fato inédito aqui na cidade, né? Que é a epidemia da dengue, que exigiu, né, uma manobra do governo muito importante, da gestão pública, principalmente da saúde, durante esses períodos, né? E uma união muito grande, né? Exato. De todos os servidores. Então, se exigiu muito ações imediatas para atender a população, pressionado e muito pressionado. Ações imediatas para atender o servidor também, para captar servidor, para que esse serviço fosse prestado com a maior excelência possível durante todas essas crises, né? E a gente passou por isso, né? Suportou isso. Passou longe de ser uma das piores cidades, né? Com relação aos números, às estatísticas, né?
Então, tanto do Estado quanto do Brasil, por exemplo. Então, no porte que Blumenau tem, aliás, no topo das melhores, né? Sempre ali entre as 10 melhores na gestão de pandemia e tal. E aí vai ter quem concorda, quem não concorda. Repito, não é fácil culpar, né? Pressionado por uns, pressionados por outro, por uma atitude A, pela atitude B, né? Ah, fecha tudo, não fecha nada. Enfim, não dá para passar por cima de uma decisão estadual, o Ministério Público também acompanhando tudo, pressionando a população com sua opinião. Então, muito bem lembrado a pandemia, né? Inaugurou um AG da Escola Agrícola, por exemplo, também legal. Transformou em algumas oportunidades e que eu acho que isso teria que se avançar logo com um atendimento no AG às 24 horas ou até meia-noite. E aí, a reestruturação do AG com radiografia, para fazer sutura, um mini pronto atendimento, assim, deveria existir isso, como as UPAs funcionam em Blumenau, e, né, isso, por exemplo, faltou o pulso para fazer, mas eu repito aí, daria um 7,5, 8 tranquilamente, né, para a gestão atual. Claro, né, esses escândalos, por exemplo, Samar e tal, não sei o que, envolvendo ali não o prefeito propriamente dito, mas os seus comandados, né? Então tá aí. E a questão da água é o grande calcanhar de nessa reta final, gestão, né? Nesse No último ano principalmente. E a gente nunca pode esquecer da crise do ataque à creche também, que provocou uma outra que situação, exigiu uma outra habilidade da gestão pública também, né? Para atacar essa situação, gerar confiança em pais que deixavam as crianças em creches aqui de Blumenau. Nunca podemos esquecer disso. Então foi um governo efetivamente difícil. Foi difícil, né? Foi difícil. Mas que termina de uma certa forma muito bem equilibrado. Exato. Tem aquele ditado que a primeira impressão é que fica, né? Mas quando você dá tchau é a última. Exato. Então, essa questão aí, né? Se a gente colocar assim, e o cidadão, o eleitor, ele não coloca, né? Quantas pessoas estão discordando do que a gente está falando aqui, por exemplo, né, Jorge? Ah, os puxa-sacos. E você e eu sabemos que disso a gente não tem absolutamente nada, porque a gente sabe como a gente é tratado. Enfim, a gente nem vai colocar isso agora, mas o seguinte... colocar na ponta do lápis, né? O que foi bom, o que foi ruim, sem paixão, né? Com a razão, com esclarecimento, a gente conhece coisas, sabe de coisas que às vezes não chega na ponta para o cidadão, mas é assim, a gente tem que, para qualquer pessoa, reconhecer o que é bom, e a gente também sempre precisa olhar o lado cheio do copo, né? A parte cheia do copo, né? Quando se está meio, tem gente que olha, está meio vazio, e eu prefiro de fato olhar o sempre meio cheio. Mário deve buscar o seu caminho, tentando aí o mais possível é que seja candidato a deputado estadual. Penso eu, mas aí dizem, né? Eu nunca conversei pessoalmente com ele sobre isso, que ele não gostaria de ir para Brasília, mas isso é boato, né? Mas eu penso realmente que ele deveria ir para Brasília, Blumenau, com mais um deputado federal, porque a gente tem capacidade de ter mais deputados estaduais aqui, mantendo talvez os que estão lá, eles vão conseguir talvez as suas reeleições, mas a gente tem só uma deputada lá em Brasília, e na próxima eleição, 2026, a possibilidade é praticamente certa de se aumentar 16 para 20 cadeiras na Câmara Federal. Então, aumenta esse número, e o prefeito de Blumenau, parece que João Paulo também vem, eles competem praticamente entre si, mas os dois conseguem buscar votos fora daqui também. Enfim, é isso sobre a Essa avaliação. conjuntura ainda tem muito tempo, porque vai depender muito das negociações também daqui para frente, né? Dos caminhos que cada político deve tomar daqui para frente. Eu já ouvi falar que a Maria Regina também deve ser candidata em 2026, então depende tudo muito de como vai ser essa conjuntura dessas negociações, de quais políticos vão querer se aventurar nessa eleição,
tanto para a Assembleia, quanto para a Câmara Federal, quanto para o Senado, né? Temos 2 vagas em disputa para o Senado também em 2026, também é muito importante. O próprio Tramontim já falou aqui na entrevista em Itaberá Ele que também, pretende, né? Também é atraído, digamos assim, né? Por uma vaga, aí nesse caso em Brasília. Isso. Né? Já ao contrário do prefeito Mário, já preferia Brasília. O candidato a vice Brasília. a Florianópolis, que é o Carlos Wagner, o alemão também, né? Que não conseguiu, né? Óbvio, se eleger, vai ser da Câmara. Mas aí que tá, se o Carlos Wagner talvez tivesse ficado para a disputa da vereança, só teria um novo cargo, um novo vereador. Isso. A renovação foi muito baixa, né? Muito baixa. Na Câmara de Vereadores, o que já era uma tendência depois das mudanças na regra, né? Para a definição dos vereadores eleitos. 11h58, resume aí em 1 minuto o ano. Olha, Jorge Tais, eu vou resumir em forma de agradecimento, né, por estar aqui com vocês na Rádio Itaberá, pelos leitores, ouvintes, pelo respeito, pelo carinho. Não foi um ano fácil, mas eu considero um ano muito melhor do que 2023, pelo menos para mim. Sinto isso com as pessoas. 2023 foi um ano de recuperação, pós-pandemia, muita coisa. 2024 um ano de eleição, mas com um fato muito triste relacionado ali em abril, né? Mas sobrevivemos, fomos exemplo mais uma vez para o Brasil, e isso é Blumenau, isso é Santa Catarina. Tenho muito orgulho de viver aqui, né? De ser blumenauense, ser catarinense. Eu acho que todos os cidadãos catarinenses sentem o mesmo. Foi muito produtivo 2024 para a gente, avançamos bastante e eu espero que a cidade continue evoluindo, que o estado continue evoluindo, que venha 2025 para ser melhor que 2024 e que a gente consiga promover a paz. Eu acho que a única coisa que a gente tem para deixar, para refletir mesmo, é que a gente precisa ter um pouco mais paciência, e essa palavra que está na moda, a empatia, deixe de ser somente uma palavra que seja colocada em prática. A nossa ansiedade está cada vez maior, a nossa impaciência está cada vez maior. É sobre isso que a gente precisa refletir, mas praticar e não só refletir, né? É isso. A gente está com cada vez, né, mais ansioso, tanto que o WhatsApp agora a gente ouve em 2.0 a velocidade do áudio. E essas pequenas coisas é que a gente não percebe, que torna a gente cada vez mais ansiosos e por aí vai. Então é isso. Vou finalizar aqui com um Feliz Natal a todos os ouvintes da Itaberá, a todos os leitores do Mesorregional. Dá um abraço carinhoso para cada um de vocês que nos ouvem, que nos leem. Especial para ti, Jorge, por Rafael. Obrigado aqui, tá? Um beijo para quem é de beijo e um abraço para quem é de abraço e feliz 2025. Para você também, Jefferson, obrigado pela parceria. Até ano que vem, né? Até ano que vem, a gente volta em janeiro. Em janeiro estamos aí de volta. Jefferson Santos, portal Mesorregional, com a Semana em Foco.